E aí, galera, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, amor. Fala, Fabiano, bom dia. Bom dia, mano. Beleza? Tá me ouvindo bem aí, Fabiano? Tô te ouvindo bem. Graças a Deus. Tá tudo certo hoje. Beleza. Olha só, tem acontecido no primeiro ano os probleminhas, alguns alunos que infelizmente não estão entrando para assistir aula. E aí o que a gente está fazendo é sempre remover o aluno que não tiver com o nome, tá? Eu estou olhando aqui, ó, tem um, por exemplo, do lado do seu nome aí, que não está com o nome, você pode remover, tá bom? Isso. Show de bola. Show. Beleza? Porque a gente não sabe quem é, então não tem como a gente deixar na aula. Beleza. É o More aqui, né? Remover é o More, né? Isso, exatamente. Se o aluno entrar sem ser com o nome e sobrenome, você pode remover. Perfeito. O Bira colocou no grupo lá, o pessoal não quer para entrar com nome e sobrenome, senão ele ia me remover. Infelizmente a gente está tendo uns probleminhas aí. Tá, beleza. Show. Obrigado, mano. Obrigado você. Já o removi. Vamos lá, gente. São vocês mesmos? Tem gente para entrar ainda, né? A turma é grande. Vou começar aqui então, vou compartilhar. Na verdade, eu vou fazer uma revisão com vocês. Tanto que eu adiantei o conteúdo, vou fazer uma revisão com vocês de língua portuguesa e no último tempo eu falo de literatura. Tá? Como que está na lista de vocês lá, 2 de português e 1 de literatura, eu vou fazer uma revisão do conteúdo dado. Eu ia entrar em exercícios, só que eu vou fazer uma revisão antes daquele conteúdo dado, né? Estrutura e formação das palavras. Tranquilo? Eu vou revisar para vocês aquilo ali rapidinho para depois, no próximo tempo, nós fazermos os exercícios. Beleza? É importante que vocês entrem com o nome e o sobrenome, beleza? Para que eu não remova vocês. Então, compartilhei a tela aí. Estão todos vendo a minha tela? Então, aquilo que nós já tínhamos visto na última aula. Vou começar a falar aqui, o pessoal vai entrando, beleza? É aquilo que nós tínhamos visto. Só achei interessante revisar para entrar com exercícios, tá? Tranquilo? Então, botei assim, estrutura das palavras. Estudar a estrutura é conhecer os elementos formadores. Os famosos elementos mórficos que nós vimos nas últimas aulas. Show? Nós vimos estrutura das palavras e processo de formação, se eu não me engano. Já vimos os dois. Beleza? Hoje eu vou só retomar isso tudo antes de nós fazermos exercícios no próximo tempo. Tranquilo? Então, vou só retomar o conteúdo para vocês. Show? Então, botei assim, artista, né? Brincamos, chaleira e cachorrinhos. A análise destes exemplos mostra-nos que as palavras podem ser divididas em unidades menores. Aqui damos o nome de elementos mórficos ou morfemas. Nós já vimos isso. Show? Então, cachorrinhas aí, a palavra cachorrinhas. Nessa palavra, observamos facilmente a existência de 4 elementos mórficos. E assim, questões, né, do livro de vocês, por exemplo, tem questões lá do livro que vão cobrar, né, realmente os elementos mórficos como um todo. Então, tem que sempre tirar o radical. O radical é sempre a base, né? É a base da nossa palavra, né? Cachorrinha vem de cachorro, então tirar o radical. Lembrando que eu avisei a vocês que cachorro é uma palavra temática. Eu vou sempre tirar a vogal temática para ter o radical. E a palavra cachorro, ela é paroxítona. A força vai recair na penúltima sílaba. Então, como é que eu vou saber, professor, então, que a palavra ela é temática? Ela vai ter uma vogal temática para eu tirar.
que é aquela última vogal da sentença. Toda vez que a palavra for paroxítona. Então, cachorro, o radical é até o R. Show? Esse O que eu vou tirar para acrescentar um sufixo, por exemplo, né? É a nossa vogal temática. Show? Então, até o RR ali, ó, cachorro, até o R ali é nosso radical, é a base, é a parte mais importante da nossa palavra. Tranquilo, amores? Eu botei assim, ó, aqui, ó, conseguem ver bem? Quiserem que eu aumente, eu aumento aqui. Deixa eu aumentar rapidinho, para ficar melhor para vocês. Isso aqui nós já vimos, vou só revisar, tentar revisar de maneira rápida. Acho que assim fica... Tá vendo aqui, ó? Então, cachorro, né? Este é o elemento base da palavra, ou seja, aquele que contém um significado. Então, é sempre importante que vocês peguem logo, né, o radical, tirem logo, achem logo o radical da palavra. Tranquilo? Esse sufixo, né, esse inha, né, esse INH, o sufixo, né, vai ser o INH. Então, indica que a palavra é um diminutivo, né? O sufixo diminutivo, de cachorrinho. Show? Eu não posso... Esse A que apareceu, né, é a nossa desinência de gênero, que vocês viram comigo lá atrás. Por quê? Tem cachorrinho, tem cachorrinha. Então, o A para nós vai ser a desinência de gênero, tranquilo? É assim que vocês vão achar, é assim que nós vamos achar os elementos mórficos ou morfemas, tranquilão? E cachorrinha está no plural, não é isso? Então, esse S é a nossa desinência de número. Show? Já que indica o plural. O S em português vai ser sempre indicativo de plural para nós. Show? Tranquilo? Então, são esses os morfemas que nós encontramos na palavra, né? No substantivo cachorrinhas. Eu tenho cachorro até o R, que é o radical. Eu tiro a vogal temática para quê, professor? Para acrescentar ao meu radical o meu sufixo diminutivo, que é até o H. Show de bola? Por quê, professor? Porque o A, ele é desinência de gênero feminino. Show? Tem cachorrinho, tem cachorrinha. Perfeito? Se fosse a palavra cachorrinho, né? Aí sim, eu podia botar aqui o diminutivo até o, né? É tudo, né? É o INHO, é o inho mesmo, o diminutivo, né? O desinência que indica diminutivo seria o inho mesmo, mas como é cachorrinha, o A vai indicar a desinência de gênero para nós, tranquilo? É importante que você já coloque os nomes aí, tá? Em todos os tempos, temos 3 tempos hoje, em cada tempo vocês vão colocando os nomes de vocês, show? Aí coloquei embaixo, aí PC, existem palavras que não comportam divisão em unidades menores, tais como mar, sol e lua, show? Então, são elementos mórficos, raiz, radical, tema, né? Elementos básicos e significativos. Perfeito? Isso que eu apontei para vocês aí, na verdade, são palavras, né, atemáticas, palavras com uma só sílaba. Toda palavra com uma só sílaba, todo monossílabo, né? O caso de mar, sol e lua. Professor, como é que eu vou saber que essas palavras são monossílabas? Porque eu as pronuncio em uma só emissão de voz. Então, mar, sol, lua. Percebam que eu as emiti em uma só emissão. Então, só apenas traz para nós apenas uma sílaba. Então, vou falar que elas são atemáticas. O que quer dizer isso, pessoal? Elas não têm vogal temática. Elas todas, elas como por si só, já vão ser o nosso radical. Show? Tudo que eu vou acrescentar a elas, né, eu não preciso tirar nada. Tranquilão? Aí coloquei assim, ó, raiz, como nós já vimos, né? Aqui eu estou classificando para vocês os elementos mórficos. Raiz é o elemento, né, é o elemento que dá origem. Raiz é a mesma coisa que radical. Quando eu falo em raiz, eu falo em radical. Lá em cachorrinha, né, o raiz, o radical é até o R, tranquilo? Raiz é o elemento originário e irredutível, é que se concentra a significação das palavras, consideradas do ângulo histórico. É a raiz que encerra o sentido geral, comum às palavras da mesma família. Então, quando eu falo que as palavras possuem a mesma raiz, o mesmo radical, né, elas são, né, palavras cognatas, possuem a mesma raiz, tranquilo? Show de bola? Então, eu tenho, né, pedra, tenho pedreiro, tenho, né, pedreira, então são palavras, né, cognatas. Mas por quê, pessoal? Porque elas pertencem, elas possuem a mesma raiz, o mesmo radical. Show? Aí coloquei aqui embaixo, né? Raiz vem do latim, né? Tem significação geral de causar dano e aí ela se prende pela origem comum, certo? Então, coloquei assim, uma raiz pode sim sofrer alterações, né? Eu tenho ato, ator, ativo, ação, acionar, né? As palavras, elas são cognatas, elas possuem a mesma raiz, perceberam ali? Só que, né, a raiz pode sim sofrer alguma alteração, show? E aqui embaixo eu coloquei, né? Livro, livrinho, livreiro, livreco, né? Também são palavras cognatas, só que o radical, ele não sofreu nenhuma ação. Perceba que o radical é o mesmo para todas as palavras. Livro, eu tirei, né,
a vogal temática ali, então radical até o R, né? Livro, livrinho, livreiro, livreco. Show de bola? Você reparou que há um elemento comum nesse grupo. Né? Reparou que o elemento livro serve para a base, então é o radical. Então as palavras são cognatas. Mas por quê, professor? Porque elas possuem o mesmo radical. Tranquilo? É importante analisarmos isso sempre na palavra. Aí botei assim, radical é o elemento básico e significativo das palavras, consideradas sob o aspecto gramatical e prático. É encontrado através do do despojo dos elementos secundários. Então, por exemplo, certo, né? Então, certo é o nosso radical, até o T, perfeito? Porque esse O é a vogal temática. Como é que eu sei? Porque certo, ele é paroxítono, a força na penúltima sílaba. Ela vai ter 2 sílabas, porque eu a pronuncio em 2 emissões de voz, tranquilo? Só tem 8 pessoas, sabe? Eu a pronuncio em uma só emissão de voz, certo? Então, ela toda, né? Eu vou tirar a vogal temática, eu tenho o radical. Coloquei o sufixo esa, certo? Então, perceberam que certeza tem o mesmo radical que certo. Então, assim, certo, certeza. Incerteza são palavras que possuem o mesmo radical. Então, são palavras cognatas. Na palavra incerteza, eu coloco o prefixo in e o sufixo esa. Tranquilo? Vamos ver agora comigo que isso aí são os afixos. Os afixos são sempre prefixos e sufixos que eu vou colocar na palavra. Eu vou acrescentar o radical da palavra, beleza? Sufixo é o que vem depois e o prefixo é o que vem antes. Tranquilo? Repare que na palavra incerteza eu coloquei os 2. Prefixo in, negação, e o sufixo esa. Show de bola? Então, palavras cognatas são aquelas que possuem o mesmo radical. Tá? O mesmo radical. Show? Aí botei afixos. Então, os afixos são elementos secundários, geralmente sem vida autônoma, que se agregam a radical ou tema, né, para formar palavras derivadas. Perfeito? Aí nós já vamos meter aqui, já vai nos remeter já ao processo de formação. Derivação é quando eu vou acrescentar, né, prefixos ou sufixos ao meu radical. Derivação prefixal, acrescentei um prefixo. Derivação sufixal, eu acrescento o sufixo. Show de bola? Então, quando eu falar em afixos com vocês, eu falo realmente dos prefixos e sufixos. Então, os afixos são elementos secundários, né, que se agregam ao radical ou tema para formar palavras derivadas. Aí o processo de derivação. Então, sabemos que o acréscimo do morfema mente, por exemplo, cria uma nova palavra a partir de certo. Então, certo eu tenho, né? O certo é um adjetivo, acrescentar o sufixo mente eu crio um advérbio. Então, assim, quase sempre em português, se não sempre, né, ao acrescentarmos sufixos, né, o que vem depois é um radical, mas vamos sempre mudar a classe gramatical. Eu tenho certo, né, um adjetivo, ao acrescentar o sufixo esa ali, ó, passei a ter o quê? Né? Passei a ter um substantivo abstrato, certeza. Tranquilo? Show de bola? Toda vez que nós derivarmos, né, criarmos um substantivo a partir de um adjetivo, que é no caso certeza, vamos ter em língua portuguesa um substantivo abstrato. Show de bola? É o que aconteceu aqui com certo. Eu tenho certo, coloquei o sufixo mente, eu criei certamente. Show? Tranquilão? Eu mudei a classe gramatical. Eu tinha um adjetivo, passei a ter um advérbio de modo. O sufixo mente para nós vai trazer sempre advérbios. Tranquilão? Nem sempre vai ser de modo. Então é importante sabermos isso também. O cara achou lá a palavra com sufixo mente, advérbio de modo. Não. Então se eu falo que a menina é extremamente bonita, né? Extremamente apareceu um sufixo mente, mas esse extremamente está indicando intensidade. Ele é muito, ele é bastante. Show de bola? Então é importante que analisemos sempre o contexto. Show? Então, de maneira semelhante, o acréscimo do morfema a, né, e ar, a forma, né, certo? Criaria um verbo também, um verbo acertar. Show? Observe que o a e o ar são morfemas capazes de operar mudança de classe gramatical na palavra, né? Aqui são anexados, é importante, né? Sempre vai ocorrer a mudança gramatical. Show de bola? Eu tenho certo, eu coloquei o prefixo a e o sufixo ar para criar o verbo acertar. Show? Também mudei a classe gramatical. Eu tinha um adjetivo e fui, né? Coloquei ali, introduzi ao meu radical o prefixo e o sufixo para criar um verbo agora, para mudar também, para alterar a classe gramatical. Show? Tranquilo? Então, vou dizer assim, quando, como o ar surgem depois do radical, os afixos chamados de sufixo. Aqui já viram comigo, né? Apareceu antes é um prefixo, apareceu depois é o sufixo. Então, tenho, certo? O radical é o ato, né? A palavra ato, certo? Inativo, ativo, né? Eu tirei a vogal temática, certo? Ato, a força é na penúltima, então é paroxítono na palavra ato. Isso é importante sabermos tudo em língua portuguesa, para né, entendermos outro conteúdo. A palavra ato é paroxítono, então ela é temática. Eu vou tirar a vogal temática, que é o O. A vogal temática na palavra paroxítono vai ser sempre a última vogal. Show de bola? Então, o radical é até o T. Eu coloquei o prefixo in e o sufixo ivo.
Perfeito? Então, só que, ó, eu criei a palavra inativo. Show? Tranquilo? O prefixo in vai trazer negação. Então, né, o inativo é aquele cara que não é ativo. É importante também, logo depois, né, deste conteúdo, vermos, né, os significados dos prefixos e sufixos. Tranquilo? Então, o inativo ali, ó, né, eu coloquei o prefixo e o sufixo. Prefixo vem antes, meus amores. Sufixo vem depois. Eu peguei o radical, né? Palavra pobre. Radical é até o R, certo? Ó, pobre também é paroxítono, então esse é vogal temática. Peguei o radical e coloquei o prefixo em e o sufixo ecer. Show? Para criar o nosso verbo. Só que aqui vocês vão ver depois comigo lá, né, em processo de formação, que eles vão entrar ao mesmo tempo, vão entrar simultaneamente para criarmos verbos. Eu não tenho empobre nem empobrecer. Só vou conseguir ler a palavra e dar significado a ela se eu lê-los juntos. Show? Se eu ler ao mesmo tempo o prefixo e o sufixo. Então, empobrecer também foram acrescidos, né, ao radical ali, prefixo e sufixo. Tranquilo? Eu tenho nacional, né, certo? Acrescentei prefixo e sufixo. Então, afixos basicamente isso, né? Prefixos e sufixos, beleza? É importante sabermos, né, porque até para entendermos também o processo de formação de palavras. Show? Botei assim, a desinência, galera, ó, são os elementos terminais indicativos das flexões das palavras. Existem dois tipos de desinências, nominais e verbais. Quando nós estivermos diante de nomes, né, de substantivos, show, adjetivos, vamos ter desinências nominais, que vão indicar, vão ser desinências de gênero e de número, tranquilo? Então, aluno ali, ó, certo? Né, aluna vai ser radical até o N, perfeito. Em aluno, esse O é vogal temática, show de bola. O S vai ser o nosso desinência de gênero, perdão, desinência de número. Só que em aluno eu tenho radical até o N, o A vai ser desinência de gênero e o S desinência de número, tranquilo? Botei assim, ó, IPC. Só podemos falar em desinências nominais de gênero e de números em palavras que admitem tais flexões, como nos exemplos acima. Em palavras como mesa, tribo, telefonema, por exemplo, não teremos desinência nominal de gênero. Já em pires, né, lápis, ônibus, não teremos desinência de número. Mas por quê, professor? Porque pires, lápis, ônibus, né, são palavras que já vêm no plural em português. Então, não vai ter desinência, né, nominal de número. Tranquilo? Então, um pouco de gênero. Show? Vou colocar assim, artigo na frente lá para mudar. Na verdade, não tem nem como fazer isso, né? Então, assim, pires, lápis, né, ônibus são palavras que não vão ter desinência de número, né? Porque elas já vão aparecer para nós, elas já vão vir no plural. Tranquilo? Mesma coisa, telefonema, tribo e mesa. São palavras que não vão trazer para nós desinência, né, de gênero. Show de bola? Então, coloquei assim abaixo, ó, desinências verbais. Indicam as flexões de número e pessoa e modo e tempo. Vai indicar, então, um número, né, número e pessoa, certo? Quais são as pessoas do discurso? Primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. E modo e tempo vai indicar o tempo, né, o eixo temporal, né, presente, passado e futuro. Tranquilo? Então, tem o compro, compras, né, compramos, comprais, compram, comprava, né, e compravas. Então, ali eu tenho ali, ó, a desinência o presente em amo é uma desinência número pessoal, pois indica que o verbo está na primeira pessoa do singular. Tranquilo? Eu amo, né? Facilmente, né, na parte da sintaxe lá nós reconhecemos o sujeito através da desinência. Então, quem ama sou eu, né? Primeira pessoa. Show? O vá, né? Amava ali, ó, é desinência modo temporal. Caracteriza para nós a forma do pretérito imperfeito indicativo, né? Amava, passado. Então, o vá ali vai ser a desinência modo temporal. Como é que eu vou saber, professor? Modo e tempo, né? Modo e tempo, presente, passado e futuro. Então, amava ali, ó, né, o vá que foi acrescido ali, certo? Ele vai indicar para nós, né, pretérito imperfeito do indicativo. Indicou o passado para nós. Eu amava, eu amo mais. Tranquilo? Já o amo ali, né, o vai indicar para nós desinência número pessoal, vai indicar a primeira pessoa do singular. Eu. Show? É assim que vocês vão encontrar na parte da sintaxe o sujeito oculto. Show? Através da desinência. Perfeito? Lá mais abaixo, lá eu explico melhor isso a vocês, tá? Então, vogal temática é a vogal que se junta ao radical, preparando-o para receber as desinências, receber os afixos, por exemplo, tá? Nos verbos distinguem-se em três vogais temáticas, o A, E e o I. A vogal A caracteriza os verbos da primeira conjugação, então buscar, buscavas, né? Então, ali buscavas ali, ó, eu vou ter, na verdade, ali o radical é até o C e o A vai ser a nossa vogal temática. Esse R ali de buscar vai ser a desinência que vai indicar o infinitivo, né? O R vai indicar sempre infinitivo. A R é R e R. Show de bola? O DO vai indicar o particípio. O NDO vai indicar o gerúndio para nós. Show? Então, buscava, a mesma coisa. Ó, até o C é o nosso radical.
o A vai ser a nossa vogal temática, né? E o VA ali vai indicar, né, desinência modo temporal, né, já que foi no passado. Tranquilo? Show? A vogal E, show, ó, segunda conjugação. Então, romper, né, a vogal E vai ser de segunda conjugação. Rompemos. Ali em rompemos nós temos o radical até o E, né, perdão, até o P, desculpa. O E, né, é a vogal temática. O R é desinência, né, infinitivo. Lá em rompemos nós vamos ter, né, até o P é o radical, o E é a nossa vogal temática, o MOS ali vai sempre indicar para nós o MOS, né, a desinência no número pessoal, porque o MOS, né, indica a primeira pessoa do plural. Nós rompemos. Tranquilo? E a vogal I caracteriza, né, os verbos da terceira conjugação. Então, proibir, mesma coisa, né? O I vai ser desinência, perdão, vai ser a nossa vogal temática da terceira conjugação. O R vai ser desinência definitivo, show, e assim por diante, meus amores. O que vai ser o tema? O tema é a junção do radical com a vogal temática. Nos nomes, né, é importante, nos nomes, reconhecermos se a palavra é ou não paroxítona. Se ela for paroxítona, eu já sei que ela vai ser temática, ela vai trazer para nós a vogal temática. Então, radical e a vogal temática. Quando eu falo em tema em português, é a junção dos dois. Então, radical e vogal temática. Tranquilo? Por exemplo, a palavra caderno. Show? O caderno ele é paroxítona. Então, sei que esse ozinho que aparece ao final é a nossa vogal temática. Então, se o cara perguntar o que é tema, vai ser tudo junto, né? Caderno até o N é o radical e o O é a nossa vogal temática. Então, o tema vai ser a junção do radical com a vogal temática, galera. Eu só vou achar a palavra temática se ela for paroxítona. Tranquilo? Pessoa, e as palavras atemáticas? São aquelas oxítonas, a força vai ser, né, vai vir ao final da minha sílaba, ou palavras monossílabas, né? Uma só sílaba. Como é que eu vou saber? É só você pronunciar. As palavras que vocês pronunciarem uma só emissão de voz são monossílabas. Elas, né, por si só, vão trazer para nós, né, o radical. Elas não vão trazer com elas, desculpa, a vogal temática, perfeito? Então, marra, né? E assim por diante. A palavra fácil, né, facilidade. O fácil ela é paroxítona, show? Mas ela terminou em consoante. Então, mesmo sendo paroxítona, se terminar em consoante, também é a temática, show? Beleza? Então, para ser temática, tem que ser paroxítona e não terminar em consoante. São regrinhas aí, mas é importante vocês saberem que é uma matéria que cai bastante para vocês, que aparece muito em provas aí fora e assim por diante. Show? Então, coloquei assim, o tema é isso aí, né? O tema vai ser sempre a junção do radical com a vogal temática. Nos verbos, né? Os verbos vão sempre trazer o tema. Os verbos vão sempre ser temáticos. Nunca vai faltar no verbo, né, a nossa vogal temática. Nunca vai faltar nos verbos a vogal temática, tranquilo? Eu vou ter somente palavras atemáticas em nomes, né? Palavras nominais, substantivos, adjetivos. O verbo, ele vai sempre trazer com ele a nossa vogal temática, galera. Então, buscar ali, ó, radical até o C. O A é a vogal temática, tranquilo? O R vai ser a desinência do infinitivo. Show de bola? Proibir, o radical é até o B. O I é vogal temática. O R vai ser a desinência do infinitivo. E assim por diante. Em verbos, nunca vai faltar a vogal temática. O verbo vai ser sempre temático. Tranquilo? Show? Eu botei assim, ó. Vogais e consoantes de ligação. Vou até puxar aqui um pouquinho, ó. Vamos lá. Vogais, né, e consoantes de ligação. As vogais e consoantes de ligação são morfemas que surgem por motivos eufônicos, né, para trazer um melhor som, uma melhor fonia, ou seja, para facilitar ou mesmo possibilitar a pronúncia de uma determinada palavra. Então, parisiense, né, eu tenho Paris, que é o radical, show? E tem o sufixo ense, beleza? Ó. Só que entrou aí a vogal de ligação. Parisense ficaria meio esquisito. Então, parisiense. O Paris, ela toda é o radical, já que ela é oxítona. Reparem comigo aqui, ó, os bisus que estou dando para vocês. Paris, ela é oxítona, por ser oxítona, ela toda é o radical, ela não possui vogal temática, tranquilo? Então, Paris, ela toda é o radical. Show? Então, ense é o sufixo para indicar o lugar. Tranquilo? Origem, parisiense. Esse I vai ser a nossa vogal de ligação. Ela vai entrar para trazer uma fonia, para trazer um som, né, a palavra. Para trazer significado, para trazer realmente... Fica com sentido agora parisiense. Parisense não tem como. Então, esse I, para nós, em português, é classificado como vogal de ligação. Show? Outros exemplos. Eu tenho gás e tenho metro. Ao unir esses dois radicais, né? Certo? Eu coloquei ali a vogal de ligação, que é o O. Então, a vogal de ligação O vai unir o gás e o metro, dois radicais. Eu vou ter gasômetro. Tranquilo? Eu tenho alvinegro, não é isso? Os botafoguenses, como eu, né? Somos alvinegros, né? Tranquilo? Então, tem o alvo e tem o negro. Vou unir dois radicais, aí tem que aparecer para nós ali, né, o I, que é a nossa vogal de ligação. Tranquilo?
Show? Tem tecnocracia, eu tenho tecnocracia, vou unir os dois, vai entrar o O, né? Vogal de ligação. Existem, aparecem para nós as vogais e as consoantes, né? Eu tenho pau, ela toda é o radical porque ela é monossílaba, eu a pronuncio uma só emissão de voz, pau, monossílaba, ela toda é o radical, não tem né, vogal temática. Então ela toda é o radical, vou unir o radical pau com o sufixo ada, que é indicação para nós em português, tranquilo? Facada, paulada, show? Então ali ó, vai entrar né, a consoante de ligação L para que minha palavra tenha sentido. Né? Então as vogais e as consoantes de ligação vão trazer uma eufonia realmente, vão trazer um som né, para que a palavra tenha sentido como um todo. Eu tenho o café e o sufixo eira, beleza? Cafeteira. Né? Se eu não tivesse esse T ali, consoante de ligação, a palavra não teria sentido. Perfeito? Então, ao unir os dois, né, eu tive que colocar ali a nossa consoante de ligação. Show de bola? Mesma coisa acontece com chaleira embaixo. Sufixo eira, eu tenho chá. Por que chá, professor? Ela toda é o radical, ela não é, ela é atemática, não tem vogal temática, porque ela é monossílaba, né? Eu a pronuncio em uma só emissão de voz, irmão. Chá. Show? É igual café. Café é oxítona. Perfeito? Café. A força é na última sílaba. Então, ela por ser oxítona, quer dizer que ela toda é um radical, ela não tem vogal temática. Palavras temáticas que vão trazer com elas vogais temáticas são as paroxítonas. A força vai recair na penúltima sílaba. Show de bola? Perfeito, galerinha? Então, a mesma coisa, ó, assim por diante. Tenho chaleira, eu tenho inseticida, eu tenho um pezinho, eu tenho um pé, né? Também o radical ela toda, porque pé só tem uma sílaba, né? Eu a pronuncio né, em uma só emissão de voz, pé. Eu coloquei para acrescentar o sufixo inho, né? Fica complicado, diminutivo. Tem que aparecer o Z ali, que é a nossa né, consoante de ligação. Pobretão, mesma coisa, eu liguei o pobre, certo? Ao sufixo ão, perfeito? Então, pobretão apareceu ali, teve que aparecer ali a nossa consoante de ligação. Show? Então, aqui, vamos lá. Ó. A última aula que eu dei foi né, de formação das palavras. Então, vou só revisar rapidinho para vocês também. Então, nós já vimos lá os afixos. Então, para a derivação, né, há dois processos para formarmos novas palavras. Dois processos que aparecem em português. Né? Derivação e composição. Derivação, na verdade, dar-se-á quase sempre né, com acréscimo de prefixos e sufixos. Por isso que é importante vermos lá atrás os afixos. Né? Quando eu falo em afixos, eu falo em prefixos e sufixos. Perfeito? Então, existem dois processos básicos pelos quais se formam as palavras, a derivação e a composição. A diferença entre ambos consiste basicamente em que no processo de derivação partimos sempre de um único radical, enquanto no processo de composição haverá mais de um. Eu vou compor, né? Eu vou criar uma palavra por composição, irmão. Eu vou pegar então dois radicais e vou, né, ou justapô-los, colocá-los lado a lado, beleza? Muitos marcados pelo hífen, outros não, mas eu vou justapô-los. Não vai haver perda de fonemas, reparem isso, né? Ou vou aglutiná-los, vou pegar os radicais e vou aglutiná-los, vou juntá-los. E nessa junção, vamos sempre perder né, radicais. Perdão, vamos sempre perder fonemas. Tranquilão? Então, derivação, né? Pode ser derivação, né? Vamos lá, vou ter aqui, ó. Derivação é um processo pelo qual se obtém uma palavra nova, né? Ela é derivada, ela parte de uma primitiva, certo? Ela vai originar-se de uma primitiva. Então, derivada é o processo pelo qual obtém-se nova palavra, chamada derivada, a partir de uma outra já existente, chamada primitiva. Perfeito? É importante também para vocês verem lá na frente né, a classificação das classes gramaticais. Então, substantivo, né, ele é primitivo e outros derivados. Então, parte daí essa premissa. Show? Eu tenho um pedra, substantivo, né, concreto, primitivo. Eu tenho um pedreiro, substantivo concreto, né, derivado. Tranquilão? Porque derivou da palavra primitiva. Show de bola? Eu acrescentei o prefixo "er", que vai formar para nós né, profissão. Peguei o prefixo "er", acrescentei a palavra pedra, o radical, que é até o R. Já que pedra é paroxítono, eu vou tirar a vogal temática. Show? Olha aí, ó. Mar, né? A palavra mar, ela é monossílaba. Eu a pronuncio em uma só emissão de voz. Então, ela toda é o radical. Ela não possui vogal temática. Então, se ela toda é o radical, eu vou acrescentar apenas os sufixos nela ali, ó. Então, tem o marítimo, tem o marinheiro, tem o marujo. Então, foram acrescidos ao radical apenas o sufixo, beleza? Show? Ela foi formada a partir do processo de derivação sufixal. Reparem de cara que foram acrescidos ali, né? Apenas os sufixos, o que vem depois. Show? Na palavra embaixo, a terra, a palavra terra ela é temática, ela tem vogal temática, que é a última vogalzinha ali, já que ela é paroxítono, na força é na penúltima. Show? Vou criar enterrar. Né? Então, a enterrar, ó, eu coloquei o prefixo em, coloquei o prefixo em e o sufixo ar, meus amores, ó.
só que eles vão entrar ao mesmo tempo. Vocês vão ver lá embaixo comigo, né, que esse processo vai receber o nome, né, parassíntese ou parassintética, quando eu vou colocar os dois simultaneamente para formar um verbo. Tranquilo? Peguei o radical, que é até o R, coloquei o prefixo em e o sufixo ar para formar verbo. Só que eles vão entrar simultaneamente. Show de bola? Eu peguei terra ali e coloquei o sufixo eiro, ó, formei terreiro, né, formado pelo processo de sufixação, já que eu acrescentei apenas um sufixo à palavra. Show? E aterrar, mesma coisa. Eu coloquei o prefixo a e o sufixo ar, só que eu coloquei, né, eu os coloquei ao mesmo tempo, simultaneamente, para criar um processo que vocês verão lá embaixo comigo. É o processo parassíntese ou parassintética. Tranquilo? Então, botei assim, ó, observamos que mar e terra não se formam de nenhuma outras palavras, né? Mas, ao contrário, elas possibilitam a formação de outras por meio de acréscimo de um sufixo ou um prefixo. Logo, mar e terra são palavras primitivas e as demais são derivadas. Assim já é coisinha tranquila. Então, tipos de derivação. Prefixal ou prefixação é quando nós acrescentamos um prefixo, somente isso. Então, tem o crer, né? Acrescentei o prefixo des, né? Negação. Então, descrer, aquele descrente, né? Pô, aquele cara é muito descrente, não acredita, não crer em nada. Show? Eu tenho ler e acrescentei o prefixo re, né? Reler é ler novamente, tá? Eu tenho, né, a palavra capaz, capaz é oxítona, então ela toda é o radical, show? Tranquilo? Então, acrescentei o prefixo in, né, que traz, né, a ideia de negação, incapaz. Beleza? Então, derivação prefixal ou prefixação é quando acrescentamos ao radical, né, o prefixo, algo que vem antes. Show? Derivação sufixal ou sufixação, acrescentamos o que vem depois. Então, resulta do acréscimo de sufixo à palavra primitiva, que pode sofrer alteração de significado ou mudança de classe gramatical. Então, é muito comum, né, mudarmos a classe gramatical, principalmente quando acrescentamos um sufixo ao nosso radical. Show? Beleza? Então, aqui, ó, no exemplo acima, alfabetização, o sufixo são transforma em substantivo o verbo alfabetizar. Nós temos um verbo, né, alfabetizar, e ao colocarmos o prefixo, né, perdão, o sufixo ali, né, nós mudamos a classe gramatical, transformamos o que era verbo em um substantivo, beleza? Então, este, por sua vez, já é derivado do substantivo alfabeto. Então, alfabetizar, né, já é também derivado de alfabeto, né? A palavra que deu início é o alfabeto. Acrescentei o sufixo izar para criar um verbo. Também mudei a classe. Eu tinha um substantivo, alfabeto, e criei um verbo, né, alfabetizar. Show de bola, galera? Então, aqui, a derivação sufixal pode ser nominal, formando substantivos e adjetivos, né? Papel, acrescentei o sufixo apenas, papilaria. Lembrando que papel, né, ela toda é o radical, já que ela é oxítona, papel, a força na última. Riso, né, ela é sintemática, eu tenho um radical até o S, show? Eu vou tirar o O e entrou o sufixo onho, né? Risonho, perfeito? Então, de cara, vocês vão reparar. É importante que vocês reparem de onde veio a palavra. Então, papelaria vem de papel, risonho vem de riso. Então, risonho é derivada, né? Acrescentou o sufixo ali, né? A derivação sufixal. Não tem como errar isso. Show de bola? Verbal, formado, né? Formamos verbos. Então, eu tenho atual, certo? E coloquei, criei atualizar. Lembrando que para criar o verbo é muito comum acrescentarmos o sufixo izar, beleza? Então, tem o atual, certo? Reparem que sempre eu vou mudar a classe. Papel, papelaria, não. Show? Riso mudou. Ó. Riso é um substantivo, beleza? Um riso. E risonho agora mudou, né? Passou a ser um adjetivo. Então, assim, quase sempre, ao acrescentarmos sufixos aos nossos radicais, vai haver alteração, né? Quanto à classe gramatical. Show de bola? Atual ali é um substantivo, certo? Beleza? Substantivo, né? Pode ser, não, substantivo. Atualizar, eu acrescentei o sufixo izar e criei um verbo. Show de bola? Eu posso também, né, criar um advérbio. Show? Ó, tem o feliz, que é um adjetivo, certo? Ao acrescentar, né, o sufixo mente, eu tenho felizmente. Show de bola? Atual, galera, é adjetivo, perdão, não é substantivo, não. Show? Acrescentei o sufixo izar, beleza? Formando um verbo. Tranquilo? Então, assim, né? É só você analisar de onde veio a palavra, de onde partiu. Atualizar vem de atual. Então, o sufixo izar. Opa, processo o quê? Derivação sufixal ou sufixação. Show? Felizmente, né? O mente vai sempre formar para nós advérbio. Então, eu sei que felizmente vem de feliz, né? Acrescentou-se ali, beleza? O sufixo mente. Então, felizmente foi formado pelo processo de derivação sufixal. Show de bola? Pessoal, e aqui pega um pouquinho, né? Derivação prefixal e sufixal e a parassintética ou parassíntese. Há uma diferença entre elas. A derivação prefixal e sufixal é quando nós vamos acrescentar ao radical
né, prefixo e sufixo. Acrescentamos os dois, mas não precisamos acrescentá-los simultaneamente, que é o caso da parassíntese. Eu posso acrescentá-los um de cada vez, né? Não tem como é que se diz? Não temos essa... Não precisamos, na verdade, desculpa, não precisamos colocá-los ao mesmo tempo, né? Eu posso colocá-los um de cada vez. Por exemplo, ó, olha lá, ó, deslealdade é a palavra formada, perfeito? Repare que eu acrescentei os dois, prefixo e sufixo. Qual é o bizu aqui, galera? Gente boa, ó, eu tenho leal, né? Leal é o oxítono, a força na última, ó, leal, show de bola? Então ela toda é um radical. Então vou acrescentar, é uma palavra atemática. Então vou acrescentar ela, né, prefixo e sufixo. Só que eu vou acrescentar, eu posso acrescentar, se eu quiser, um de cada vez. Eu não tenho a necessidade de acrescentá-los ao mesmo tempo. Perfeito? Por exemplo, ó, eu vou acrescentar primeiro o prefixo desde. Então, tenho leal, acrescentarei o prefixo desde negação. Então, tenho desleal. Show de bola? Depois que eu posso acrescentar o deslealdade. Na verdade, eu posso colocar um e o outro, a hora que eu quiser. Até porque eu tenho, né? Eu consigo formar palavras com um e com o outro. Eu tenho desleal, formei palavra, e eu tenho lealdade. O bizu é esse. É nós tentarmos formar palavras. Então, tenho desleal, que é uma palavra, e tenho lealdade, que é outra. Beleza? Então, assim, ó, repare que eu posso acrescentá-los um de cada vez. Eu não tenho necessidade de acrescentá-los ao mesmo tempo. Belezinha? Pessoal, olha só. Faltam 3 minutinhos aqui. Eu vou parar. Já volto com vocês para gravar aqui. Já volto no próximo tempo. Tranquilo? Rapidinho. Daqui a pouco eu volto com vocês. Está acabando realmente. E partimos. Está acabando, ó. Partimos direto pro... Acabando não, né? Mas rapidinho. Isso aqui é bem rápido. Partimos para os exercícios e para o último tempo literatura. Show de bola? Parar aqui rapidinho. Daqui a pouco voltamos. Só que tem poucos alunos ainda, cara. São 11, a turma é bem maior do que isso aí. Vamos que vamos, daqui a pouco a gente volta.